As pessoas deveriam entender melhor as intenções de um líder e relacionar a sua vida com as decisões de guerra que está no mundo. Se você está em casa olhando para o seu projeto de vida, olhando para os seus filhos, o projeto que você está fazendo para o dia de amanhã, o projeto que está fazendo para fazer uma casa nova, o futuro dos seus filhos, o seu mundo é o mais importante. A sua vida, a sua família é muito importante, apesar da gente ter essa empatia com o mundo como Jesus pregava. Mas a gente não pode ser personalista como o mundo está sendo e como o mundo já foi. Colocar as nossas vidas, porque as nossas vidas está sendo colocada na mão de determinados líderes, porque a gente acha que as coisas vão acontecer por obra e graça do destino, que a gente não tem influência. Donald Trump, que estrupou meninas, que tem provas, ele com o caso Epstein, não só estupor, como eles programaram matanças e também sacrifício de sangue com crianças, com meninas. Esse homem, ele toma a decisão de matar um líder religioso, pode ser que não seja da mesma religião, mas a nossa não prega para matar ninguém. E ele não se importa com quem morreu ao redor, com quem vai ser prejudicado com essa guerra, com um grande aumento do petróleo que vai ter no mundo, com os desempregos, com os sofrimentos que vão ser causados na sua vida. Ele acha que os seres humanos se acham, e ele acha que é como se fosse um brinquedo que pode ser descartado. Você acha que o seu filho é um brinquedo que pode ser descartado, que os seus projetos de vida, pois isso tudo se acabou quando invadiram. A Rússia invadiu a Ucrânia, muita gente teve que sair de casa. Quando Netanyahu vai lá e mata 60 crianças, por dia ele matava em torno de 50, 60, 80 crianças e matava muitos outros de fome, e aparecia todo dia na mídia. Ele dizia, não, estou matando porque foi 60 sequestrados, tá aqui. Ele mostra com emoção os sequestrados de Israel e as outras vidas, 60 mil que ele matou, não vale nada. Então, isso você tem que entender que o mundo viveu a Primeira, a Segunda Guerra e as grandes guerras mundiais. E quando chegou, depois da Segunda Guerra, o mundo se reuniu. Por que eles fizeram leis para respeitar? Não é uma nação, não é um líder, é para respeitar o indivíduo. O que foi criado na ONU é para proteger o indivíduo. Leia cada artigo da ONU, é para proteger individualmente cada um. O que Jesus não se meteu em política porque ele leva em consideração o indivíduo, a alma do indivíduo. O indivíduo que perder sua alma e conquistar o mundo, para ele é mais importante a alma do que o mundo para Deus. A gente tem que entender o que está escrito nas entrelinhas por Deus. Muitos religiosos estão levando em consideração a geografia. Jesus não levava em consideração a geografia, não tinha país para ele. Tanto é que ele disse que o bom samaritano, que era um discriminado, mas se estivesse fazendo bem, ele era o bom samaritano, ele era o próximo, mais próximo. As parábolas, ele fala do pequenino quer dizer aquela pessoa mais humilde. Ele não foi filho de rico, ele não morreu sendo rei. Ele era o rei dos reis, mas ele não morreu sendo rei na terra. Ele morreu como filho de carpinteiro, e até hoje ele é debochado pelos intelectuais, pelas pessoas que dizem que toleram a religião, mas não aceitam Jesus Cristo. Debocha porque ele morreu na cruz, porque ele foi filho de pobre, porque ele era filho de carpinteiro, mas ele não podia ser de outra maneira. E não podia se meter em política, porque ele estava focado no ser humano. Quando ele faz a parábola do Lázaro e do rico, do rei rico, é mostrando, quando ele fala dos pequeninos, que a gente saber as intenções de Deus, que ninguém explica a Deus, mas a gente saber um pouquinho de Deus, a gente olha para as parábolas que ele fez, porque ele está dizendo o que ele quer. Então, nós somos como cartas de baralho na mão de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O mundo vai sofrer um abalo terrível. Por quê? Porque deixou de ser um mundo que não olha o personalismo, mas que olha o coletivo, e cada um tem a sua importância no mundo.